Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Da homilia sobre a Páscoa de Melitão de Sardes, bispo do segundo século. O Cordeiro imolado libertou-nos da morte para a vida. Muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dado a glória pelos séculos dos séculos. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento. Destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. O Senhor foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu Espírito e os nossos corpos com o seu preciosíssimo sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés confundiu o faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça e a esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado de sua terra em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado em todos os profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e ressuscitado dos mortos, subiu no mais alto dos céus. Foi ele o Cordeiro que não abriu a boca, o Cordeiro imolado, nascido da Virgem Maria, a bela ovelhinha, retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção do sepulcro, mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas da morte, da aspereza e escuridão do sepulcro. Palavras inspiradíssimas pelo Espírito Santo a este bispo do século II, Melitão de Sardes. Hoje celebramos o ofício das trevas, celebrando aquilo que paira sobre este mundo, são as trevas. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, São João diz: o mundo inteiro jaz sobre o poder do maligno. Na experiência daquela senhora colombiana, Glória Polo, ela que passou numa experiência de ser atingida por um raio,
estava sendo fulminada na morte, porque a morte é assim, não é um relâmpago. Como existe um processo para nascer, existe um processo para morrer. E nesse processo de morte, ela viu São Miguel Arcanjo. E ela viu que ela estava caindo no inferno, porque ela não observava os mandamentos de Deus. Ela não ia à missa de domingo. Ela aprovava aquela lei que mata crianças no ventre. Usava DIU intrauterino. Era uma pessoa que gostava de ler mão, ler horóscopo, tinha várias superstições, fazia piada com as coisas de Deus, e era uma estudiosa, era uma acadêmica, uma médica, trabalhava, estava na universidade, não matava ninguém, não roubava, não se prostituía, vivia uma vida moderna, uma vida de acordo com os seus quereres, com o seu pensamento, longe dos mandamentos de Deus, muito longe, infligindo mandamento por mandamento e se vendo inocente. Não, eu não sou criminosa, não faço mal algum. Que mal eu faço para Deus? Eu tenho até Deus no meu coração, eu até acredito em Jesus Cristo. E quando Glória Apolo fez esse processo de morte, e ela deu de cara com Jesus na eternidade, Jesus fez uma pergunta para ela: Glória, quais são os meus mandamentos? Incrível que pareça, ela não sabia os mandamentos de Deus. Aí Jesus recordou para ela os 2 primeiros mandamentos, e maiores, que se resumem em toda a lei: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Tens amado a Deus, Glória? Tens amado o próximo? E ela, cheia de medo, de tremor, de desespero diante de Jesus, porque ali não tem mais nada o que fazer, ela viu que a vida dela era longe das obras de caridade, longe das obras de misericórdia. Ela vivia nas trevas. E assim está o coração do ser humano que não busca a confissão. Assim está o coração do ser humano que não recebe o corpo e sangue de Cristo. Assim é o mundo inteiro. E nessa experiência mística da Glória Apolo, quando o Senhor arrebatou ela para o julgamento, ela olhou para a terra. Jesus disse: olhe para a terra. E quando ela olhou o planeta Terra, o que ela viu? Somente escuridão. O planeta Terra não precisa estar de noite para estar envolvido em trevas. E de repente ela viu alguns pontinhos de luz em meio àquela grande escuridão. Em toda aquela escuridão e trevas, ela viu alguns pontinhos de luz. E ela perguntou para Jesus: o que são esses pontinhos de luz no planeta Terra? Jesus disse: minha filha, ali está os meus sacrários. Aonde eu estou presente nos sacrários, nas hóstias consagradas, ali também está a luz. E os outros pontos de luz da terra são aquelas pessoas que me recebem dignamente em estado de graça na Santa Missa. Essas também são pontos de luz na terra. Fora disso, é só treva e desespero. É uma experiência mística dessa senhora nos nossos dias. Ela está viva, ela ia morrer fulminantemente por um milagre de Deus. Ela ficou toda quebrada, toda manquitola, mas ela percorre o mundo inteiro para dar esse testemunho. E aí ela escreveu o seu testemunho, chamado o Livro da Vida, Testemunho de Glória Apolo. Quem não leu, vale a pena ler. Nos anos 2000 isso foi muito difundido. Ela já veio no Brasil em vários lugares, já foi na Canção Nova, já deu o seu testemunho do lado do Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém do Pará. Uma experiência que vários bispos do mundo inteiro acolheu e disse: escutem, porque isso é verdadeiro. Não é brincadeira o que essa mulher viveu, atingida por um raio vindo na sombrinha, no guarda-chuva, ali naquele momento de uma tempestade,
ela ia passar para a morte, e ela estava caindo rumo ao inferno, e ela só via escuridão, desespero, gritos e ranger de dentes, e de repente ela disse: Senhor, Senhor, misericórdia, Senhor. E de repente ela sente pegar na sua perna, no seu tornozelo, segurando ela, que estava de ponta cabeça. Ela viu São Miguel Arcanjo pegando ela pelos pés, ela que estava caindo de cabeça, como está no ensinamento dos santos místicos e doutores. Santo Afonso de Ligório: do jeito que uma alma cai no inferno, ela permanece por toda a eternidade. Não é brincadeira a morte de Jesus Cristo. Jesus foi traído por Judas, Jesus vai ser massacrado pelos homens, vai ser coroado de espinhos, zombado, cuspido, esbofeteado, arrastado, ultrajado, humilhado. Vão jogar fezes em Jesus, vão jogar urina em Jesus, o pior dos esgotos de Jerusalém, vão jogar tudo no Senhor. E quem está fazendo isso? Quem fez isso com Jesus? Diz São Francisco: os demônios, o tribunal dos judeus, os pagãos, os algozes, nós, eu e você, matamos o autor da vida, matamos Jesus de Nazaré. E se você precisa de uma experiência mística para compreender tudo isso, que Deus nos dê um dia a graça de ver o que nós fizemos com o Filho dele. Como está em Zacarias capítulo 13, Israel, que está insensível ao mistério de Cristo, nunca acolheu o Cordeiro de Deus. Daí veio a destruição do templo, e hoje Israel está sitiado por todos os povos. Mas vai chegar o momento, e também está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1042, que Deus enviará um espírito de contrição a Israel, e será o sinal, um sinal claríssimo, claríssimo, da restauração de todas as coisas. Nós vamos entrar nesse tríduo pascal, nós vamos entrar na morte de Jesus, na sua ressurreição. Precisamos viver tudo isso com o Senhor, mas não como atores, não como espectadores, não como pessoas que estão assistindo, não com um invólucro, com uma roupa a vácuo, onde a gente não deixa o mistério entrar no mais profundo do nosso coração. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele preside a sua igreja, e nós, humildes, feridos pelo pecado, humilhados, muitas vezes orgulhosos, às vezes cansados, às vezes cheio de vigor para fazer coisas erradas. O ser humano, que ele é como uma tempestade, ele é como uma semana. Um dia está sol, outro dia está chuva, um dia está tristonho, outro dia está eufórico. Esse ser humano que é objeto do amor de Deus, esse ser humano que, apesar de toda essa maldade que o atingiu, continua sendo imagem e semelhança de Deus. E como disse o bispo Melitão de Sardes, nesta belíssima pregação do século II, Deus veio resgatar o ser humano. Que essa verdade mais profunda, que é o amor que Deus tem por nós, nunca afaste do seu coração. Que o teu tesouro, que a tua alegria seja ser católico, seja amar Jesus Cristo, Nossa Senhora, conhecer os santos mistérios, conhecer a vida dos santos, os escritos sagrados, a beleza da liturgia, a beleza dos salmos, os santos que Deus nos dá. Essa semana nós temos que nos alegrar muito, essa semana, porque veio a notícia de Roma, a beatificação do padre Nazareno Lantiotti. Padre Nazareno, reconhecido como mártir pela Igreja, pelo Vaticano, será beatificado. Como nós temos que conhecer os santos.
as revelações belíssimas que Jesus e Maria trouxe aos santos e vem trazendo, Padre Gobi, Santa Faustina, o livro Ensino e Ezo, a riqueza da Igreja Católica, uma riqueza tremenda, e como está no livro de Amós, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus está nos preparando para uma grande purificação da humanidade. A humanidade será purificada, a humanidade será abalada, mas ela vai ser renovada e transformada, e o Senhor nos dará um tempo de paz. Mas agora é luta, agora é recolhimento, agora é oração, agora é momento de perdoar, de voltar para a igreja. Graças a Deus, inúmeras confissões, multirões e multirões de confissões, centenas de pessoas voltando para a igreja. Quem não viu, veja o testemunho dessa senhora, Glória Polo, porque é um testemunho do homem moderno, do homem do século 20 e 21, assolado pela falsa ciência, assolado, massacrado, escravizado pela internet, pela tecnocracia, por governos ditatoriais, por meias verdades. O homem que está que nem aquela barquinha de São Pedro, pronta a afundar, mas Jesus está presente, e o Senhor vai dizer a esse mar deste tempo: basta, cala-te, e virá então um tempo de paz, e Deus restaurará todas as coisas em Cristo, como profetizou São Paulo na carta aos Efésios, e era o lema pontifical do Papa São Pio X: restaurar todas as coisas em Cristo. Participemos bem da Semana Santa, renovemos as promessas do nosso batismo no Sábado Santo. Sacerdotes vão renovar as promessas sacerdotais amanhã, nas missas com o bispo, na missa dos Santos Óleos. Sexta-feira Santa nós vamos morrer com Jesus Cristo, de verdade, morrer para as paixões, morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, morrer para a mentira, morrer para a hipocrisia, para o fingimento, para a impureza, para as baixarias e idolatrias desse mundo, para renovar o nosso coração no Sábado Santo e cantar, como disse o Papa Bento XVI: quem não chorou os seus pecados na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira das Dores, não tem como cantar o Glória na manhã da ressurreição. Se você que vai escutar essa pregação chegar no teu coração, meu irmão, minha irmã, não duvide do amor de Deus por ti, não duvide da misericórdia de Deus por ti, porque tudo que existe nesse mundo Deus fez para você, para mostrar o tanto que Ele te ama. O céu, a terra, o mar, os minerais, os vegetais, os anjos, os santos, os profetas, a Bíblia, a Sagrada Família e muito mais, o fruto, bendito fruto de Deus, Jesus Cristo Senhor, o Cordeiro imolado, o preciosíssimo sangue de Jesus, o menino Jesus, o homem Jesus, o Deus Jesus, cravado de uma cruz por teu amor. Não duvide disso, pelo amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.